consegui trazer essa mulher, arranquei ela das pautas. Bem-vinda, Kyria Meurer. Obrigada, foi um pouco difícil, né? Nós jornalistas temos a vida bem atribulada, mas olha só, para enfeitar esse momento, a Decanter, importadora, e a Essen Distribuidora estão nos homenageando com esse fantástico ripasso, um vinho Valpolicella que a gente vai ver no terceiro bloco nas expedições de sabor. Ele é um ripasso Costa Marã com 70% da uva Corvina e corte de 20% da uva Rondinella, 5% da Molinara e mais 5% de castas antigas e típicas da região. Tem essa seleção de uvas maduras, super maduras, com cor rubi, intensa, frutas em compota, notas de café e toque balsâmico, que eu acredito que a sugestão do chefe André, que volta neste bloco com mais duas criações. E agora, chefe André? Mais uma criação. Com produtos orgânicos italianos. E esse o fundo de alcachofra é orgânico, todas as verduras orgânicas italianas. O azeite que eu usei tanto para compor o limão siciliano quanto o outro é orgânico. E embaixo tem uma nata que é feita com creme de arroz, que substitui o creme de leite em muitos fantástico. pratos. E o azeite é o azeite de urucum com pimenta de cheiro. Nossa. Então ele dá aquele meio adormecido na boca. Perfeito, é um jumbo. Vamos ver como é que isso fica com o ripasso. E como é que foi trabalhar com produto orgânico italiano? Eu acho que o produto orgânico não é uma tendência, é uma necessidade, né? Não tem como voltar atrás. Eu acho que a Itália está crescendo muito. Santa Catarina, em especial, sempre gosto de puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Tem um trabalho muito bom, muito sério aqui em Paulo Lopes. Pessoal do Epagre. Tem um pessoal trabalhando muito bem. E a Itália, esses produtos que estão vindo importados são perfeitos. Vamos lá ver então como é que combina com outro produto italiano. Vamos lá, Kyria. Vamos brincar aqui. Vamos provar. Essa alcachofra, ela quase não tem sal, ela é muito boa. Gente, muito boa mesmo. Você vê, Kyria? Realmente. O desafio aqui foi colocar alcachofra, que é um dos gêneros mais difíceis para harmonizar com o vinho, que ele encampa muito. Aqui a gente ainda tem o limão siciliano, temos um creme de arroz, urucum, e esse vinho, esse Valpolicella, como ele tem estrutura para manter o sabor de tudo, e ao final ele aparece com grandiosidade, porque é claro que a alcachofra encampa um pouco no início, mas depois surge o vinho com uma exuberância incrível. Você gostou? Maravilhosa. Realmente a combinação é perfeita. E você sentindo um pouquinho ainda do gostinho da alcachofra com o vinho, você percebe que a combinação realmente casa muito bem. Parabéns para o nosso chefe aí. Ao chefe André. E como é que é combinar no teu dia a dia o assunto que não é apenas regional, mas aqueles assuntos que se tornam pauta para Jornal Nacional, para o Fantástico? Como é que é essa seleção? Olha, é um desafio, Fernando, principalmente porque nós entramos aí numa competição. Você imagina que são 121 emissoras no Brasil todo disputando um lugarzinho nos jornais da Globo. E aí a gente está falando de Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional. Existe essa competitividade? Existe. Na verdade, todas as praças do país, todos os dias, estão produzindo matérias, tentando emplacar Jornal Nacional, tentando emplacar Fantástico, tentando emplacar Bom Dia Brasil. Então, assim, nós temos que, na verdade, pincelar, principalmente aqui em Santa Catarina, onde nós não temos muitos factuais, como a gente chama, que são assuntos do dia a dia que tem uma certa urgência e precisam ser dados naquele dia, por exemplo... A ponte. A ponte. Ercílio Luz. A ponte foi um factual que nós ganhamos porque a empresa que está fazendo a restauração da ponte fez um relatório e divulgou naquele dia o relatório dizendo que havia um risco de a ponte cair. Emplacou o Jornal Nacional. William Bonner encomendou a matéria. No caso, até foi ele que pediu para a gente fazer a matéria, porque era um assunto que estava em pauta. Nós, na verdade, já temos esse problema da ponte desde 1982, né? Só que ali tinha acabado de sair um relatório e aí nós conseguimos emplacar o Jornal Nacional, mas não é fácil. São 600 equipes no Brasil inteiro. Então você vê assim, a gente tem que ter um produto diferenciado, tem que ter uma matéria realmente diferenciada para conseguir esse espaço. Pois é, porque o público em casa às vezes não depreende a dificuldade e ao mesmo tempo o foco que tem que ser feito todos os dias pelo jornalista da televisão, em busca do que realmente seja muito importante. Inclusive, às vezes a gente fala, a gente está na academia, nossa, mas só se mostra desgraça. E eu acho que você consegue explicar isso melhor.
Aonde é que está essa necessidade de se levar o que é factual? Na verdade, o factual é aquilo que realmente está acontecendo, que é a notícia do dia que tem que emplacar. E nem sempre nós temos o factual em Santa Catarina, essa notícia do dia que interessa ao Brasil inteiro. Normalmente nós temos a notícia do dia que vai interessar só os moradores aqui de Santa Catarina. Esse diferencial realmente é bem difícil, é bem complicado, é um desafio. Muitas pessoas falam, né? Os jornalistas trazem aí nos jornais muitas notícias ruins. Mas se a gente pensar na própria natureza do jornalismo, qual é o nosso papel diante da sociedade? É principalmente o quê? Apontar os erros, denunciar os problemas, ajudar a melhorar a sociedade. Esse é o papel essencial do jornalista, né? Então, pela própria natureza do jornalismo, nós vamos acabar colocando muitas matérias ruins no ar. Ruins no sentido, não matérias ruins, me expressei mal. Mas, na verdade, notícias assuntos que não são... contundentes. Isso, assuntos que, de repente, não trazem muito prazer para quem está assistindo, porque são notícias que apresentam denúncias de problemas, mas problemas que precisam ser resolvidos e, nesse sentido, também precisam ser mostrados, precisam ser denunciados. Aqui em Santa Catarina, na verdade, a gente tem muita coisa boa também para mostrar, né? A neve, que foi uma matéria que você fez ano passado, em São Joaquim. A neve, na verdade, é uma pauta que todos os anos a gente emplaca assim muito, desde o Bom Dia Brasil até o Jornal da Globo, porque as pessoas ficam encantadas, né? Ver neve num país tropical é uma coisa que realmente encanta o público. Então, assim, tem muita gente que vai lá para São Joaquim para ver a neve e a gente acaba encontrando gente do Brasil inteiro e emplacando matéria, porque isso realmente encanta as pessoas. Outro assunto que todo ano a gente consegue emplacar matéria é o Oktoberfest, o Festival de Dança de Joinville. Geralmente eu fico uns 10 dias lá em Joinville fazendo reportagens para todos os jornais da Globo. Agora, tem também muitos assuntos. O Jornal Hoje, por exemplo, tem uma série de reportagens que mostram pontos turísticos. Nós entramos com alguns lugares aqui de Santa Catarina, que nós temos uma exuberância aí de opções, né, de pontos turísticos por aqui. Isso ajuda a, vamos dizer, a melhorar a possibilidade das nossas pautas no Brasil, quando é realmente não apenas a parte ruim, factual, mas a parte da nossa exuberância, desse estado quase europeu que nós somos aqui no Sul? Com certeza, nós temos muitos bons exemplos aqui em Santa Catarina de opções, por exemplo, de roteiros turísticos. Nós já emplacamos várias matérias. Eu já fiz São Francisco do Sul, já fiz Laguna, já fiz aqui em Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa. Com o Meira, nós já cantamos Florianópolis, mostrando todas as belezas da ilha. Então, nesse aspecto, assim, a gente tem muita história boa para contar. A gente já participou também de Globo Repórter, onde a gente mostrou, por exemplo, a tradição dos pescadores aqui do sul da ilha, as superstições que eles mantêm lá. Não sei se você sabia, por exemplo, que não pode falar a palavra padre quando você sai para pescar. Então, isso eu não sabia. É muito curioso. Isso eu não sabia. Nós mostramos isso no programa. Tem uma série de superstições. Então, tem coisas típicas, curiosas. Tem também espaço para boas notícias. O Jornal Nacional mesmo tem um quadro lá que é Brasil Bonito, chama-se Brasil Bonito, que é um espaço especialmente aberto para mostrar o que existe de típico, de curioso e de bom exemplo. Às vezes um trabalho voluntário, alguém que tem uma boa história, que se diferencia em função disso, a gente também consegue emplacar com isso. Mas isso também depende muito do quê? Das tuas fontes, da tua capacidade de enxergar matérias. Porque na falta do factual, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, o que a gente chama de cavar as matérias, né? Então a gente vai atrás das boas histórias, dos assuntos e oferece para a Globo. Nós fazemos um trabalho muito grande aqui de oferecimento de material de Santa Catarina para todos os jornais. E cada jornal tem a sua especificidade, né? A nossa colega, a Sônia Bride, há uns meses atrás fez uma matéria muito interessante em cima, onde existiam as neves eternas do Kilimanjaro que estão derretendo. E ela, no meio da matéria, ela veio às lágrimas. Já teve algum momento emocionante assim na tua carreira? Já. É impossível não... Eu tenho quase 15 anos aí de jornalismo, no atendimento à Globo são 9 anos, e na época que eu cobri as enchentes, toda aquela tragédia lá em Blumenau, acelera de novo. Tinha um bombeiro que eu entrevistei, que tinha perdido tudo, ele perdeu a casa, enfim, a água, a enxurrada levou tudo que ele tinha e ele estava lá ajudando as vítimas da enchente.
Ele era uma vítima estendendo a mão para as outras pessoas que também tinham sofrido. Então, no momento que eu estava fazendo a entrevista com ele, assim, eu realmente não consegui. A gente tenta manter uma certa a distância, mas não tem como não se envolver. Para conseguir contar a história, mas por outro lado, eu acho que a emoção, ela também faz parte do atributo, então, da lista de atributos que um bom jornalista tem que ter. Ele não pode simplesmente deletar isso, porque se você conta uma história com emoção, a percepção das pessoas em casa é diferenciada. Exatamente. Elas sentem isso, né? Agora eu vou tentar trazer um pouco de emoção para quem está em público, mas no terceiro bloco, que foi a visita que a gente fez à região de Valpolicella, no norte da Itália, que realmente me emocionou. Não as lágrimas, mas me fez tomar bastante vinho. A gente vai conhecer um pouco desse trabalho. Obrigado pela tua presença. É um prazer participar, foi um prazer participar do teu programa e quero te dizer que eu te admiro muito. Muito obrigado, querida. As tuas entrevistas são sempre muito bem feitas e esse é um grande atributo do bom jornalista. Saber fazer perguntas é fundamental. Você é muito gentil. Obrigada, obrigado, Kíria. Não posso deixar de agradecer aqui a Satoru. Honda agora é na Satoru. E você fique ligado, que no próximo bloco, as expedições de sabor. Fique ligado. Quentinho, Kíria. Tchim, tchim. Saúde. Saúde. Agora o vinho está maravilhoso.